Espíritos felizes, a terceira comunicação da viúva Fulon. Nota: a comunicação seguinte foi destinada a seus filhos em data de 9 de fevereiro. Meus amantíssimos filhos, Deus retirou-me de junto de vós, mas a recompensa que se dignou a conceder-me é bem maior que o pouco que fiz na terra. Então, a recompensa de estar no plano espiritual, junto dos filhos, é uma premiação muito maior do que aquela que ela teve na terra de estar com eles. Resignai-vos, queridos filhos, às vontades do Onipotente e tirai de todo quanto vos permitiu receberdes a força para suportar as provações da vida. Tende firme no coração a crença que tanto me facilitou a passagem para este mundo. Depois da morte, Deus, tal como já o havia feito na terra, estendeu sobre mim o manto da sua misericórdia infinita. Agradecendo a Deus por ter recebido as bênçãos de Deus, de estar reencarnado e de ter permitido estar junto deles na vida e principalmente ela suportar as provas da vida com firmeza, com devoção, com sinceridade. A Ele deveis agradecer os benefícios de que vos cumulam. Abençoai-o, meus filhos, bendizei-o sempre a todo instante. Não percais nunca de vista o que vos foi indicado, nem o caminho a trilhar. Meditai sobre a aplicação do tempo que Deus vos determinou na terra. Aí sereis felizes, meus queridos filhos, felizes uns pelos outros, desde que a união reine entre vós. Então eles têm que aproveitar o tempo que estão aqui na terra, procurar fazer o melhor possível, procurar se instruir e conviver entre si com amor, com respeito, com união de sentimentos. Sem essa união de sentimento, fica muito difícil a felicidade no plano espiritual. Então, todos aqueles que têm famílias grandes, procurem ter bastante amor pelos seus filhos, pelos seus amigos, principalmente pelos seus irmãos, cunhados e cunhadas, sogros e sogras e pelos sobrinhos também. Quanto mais laços de afeto nós tivermos, quanto mais laços de respeito e de compreensão uns pelos outros nós tivermos, mais estaremos dispostos a trabalhar a nossa felicidade. Felizes ainda com vossos filhos, se os educardes nos mesmos são os princípios que Deus permitiu que fossem revelados. Então, segundo os princípios da revelação espírita, educassem seus filhos. Não me podeis ver, é certo, mas convém que saibais que os elos que aí nos ligavam não se despedaçaram pela morte do corpo, visto como não era o invólucro, mas o espírito que nos unia. E assim é que me será possível, por bondade do Onipotente, guiar-vos, encorajar-vos, para de novo nos juntarmos, quando para vós terminar essa jornada. Então, aqui ela coloca muita coisa num trecho só. Primeiro, que eles deveriam educar os filhos segundo os padrões da nova revelação, da doutrina espírita que eles conheceram. Segundo, que eles iriam ser tanto mais felizes, quanto melhor cumprisse a sua obrigação na terra. E que eles estavam ligados por elos de amor e que Deus, em sua infinita misericórdia, permitiu que ela os guiasse, intuindo, levando o sentimento de amor, de fé, de esperança, de tranquilidade para suportarem bem a jornada, mas cada um tinha que fazer bem a sua parte para poder chegar no plano espiritual, está todo mundo junto. Se um fica manquetolando para trás, as coisas complicam. Caros filhos, cultivai carinhosamente esta crença sublime, a crença na doutrina espírita, no espiritismo. A vós que atendes, belos dias vos aguardam. Isto mesmo, já vos disseram, porém a mim não estava fadado a ver esses dias aí na terra. Será do alto, pois que julgarei os belos tempos prometidos por Deus, de bondade, de justiça e misericórdia. Não choreis, meus filhos. Tenham coragem. Encarem a situação naturalmente, porque o plano espiritual a pessoa vive muito mais feliz, tem muito mais possibilidades de realizar o bem. É lá que a pessoa vai construir a sua força íntima, é lá que a pessoa vai construir o seu dia a dia melhor, as suas realizações melhores, de encontrar-se consigo mesmo. Possam estas comunicações fortalecer-vos na fé, no amor de Deus, esse Deus que
tantos benefícios nos prodigalizou, que tantas e tantas vezes socorreu vossa mãe? Orai sempre, que a prece revigora. Confortai-vos com as prescrições por mim tão ardentemente seguidas, quando como vos encarnada. Quando como vós encarnada. Então, quando ela estava encarnada, ela seguia uma série de prescrições que agora ela cobra que os filhos tenham: resignação, coragem, determinação, saiba resistir ao mal, respeitem as situações vigentes naquele momento, e assim por diante, até que as forças do bem estejam fortalecendo a pessoa, estejam edificando o bem e a coragem na pessoa. Voltarei, meus filhos, mas é preciso consolar a filha que de mim tanto precisa agora. Adeus, até breve. Eu vou-lo suplico por vós. Crede na bondade divina. Até sempre. Viúva Fulon. À medida que a gente chega no plano espiritual, às vezes os nossos trabalhos se tornam mais ardorosos, mais complicados, como esse caso dela ter que consolar uma filha, provavelmente a que estava vindo para as Américas, né, para algum país da América, onde passaria certamente por certas dificuldades, por certos momentos difíceis, por certas tensões, e ela teria que estar ali ajudando, intuindo, protegendo, para que ela pudesse suportar aquela situação. Portanto, as dificuldades existem também para o espírito no mundo espiritual. Nota: todo espírito esclarecido e sério tirará com facilidade destas comunicações os ensinamentos que delas ressaltam. Nós apenas lhe chamaremos a atenção para os 2 pontos seguintes. Primeiro, a possibilidade, por este exemplo demonstrada, de não mais ser preciso encarnar na Terra e passar a um mundo superior, sem ficar separado dos seres afeiçoados que aqui deixamos. Então, ela estava no mundo superior, mas mesmo assim estava próxima àqueles amigos, àqueles filhos, àqueles que ela amava, àqueles que ela gostava. Assim, os que temem a reencarnação em virtude das misérias terrenas podem conjurá-la, trabalhando para o seu adiantamento. Não quer reencarnar na Terra? Faça todo o bem possível, resigne-se com todas as dificuldades e lute com todas as adversidades. E assim procederá aquele que não quiser vegetar nas camadas inferiores, fazendo o possível por instruir-se, por trabalhar e graduar-se. Então, nós temos que nos instruir, nós temos que trabalhar, nós temos que nos graduar também espiritualmente. Ler as obras de Kardec é fundamental para todo espírita. Por isso, nós estamos gravando, se você não tiver tempo de ler, mas terá de ouvir. E a gente lê e comenta. E, se você ler toda a obra de André Luiz, você terá uma grande promoção no plano espiritual. Não porque eu quero, porque você vai estar fazendo ali um curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD em vida espiritual. Ao chegar lá, você já tem muitas informações, muito conhecimento. E se você não conseguir praticar nada, na próxima encarnação você já sabe metade do que lá. Então você vai ter condições de vivenciar melhor a sua experiência terrestre, aperfeiçoar-se e aprender a seguir os princípios estabelecidos pelo Cristo para que nós nos aperfeiçoemos, para que nós nos melhoremos. O segundo ponto é a confiança do fato de estarmos menos separados da morte do que da vida. Dos seres que nesta nos foram caros. Então nós não estamos separados, estamos muito mais próximos deles do que estávamos em vida. Ela, morando na França, tendo uma filha indo para a América, ou para outra cidade distante, para ir até lá, estando em espírito, ela vai muito rápido. Se ela estivesse presa ao corpo físico, ela teria que seguir pelos mesmos caminhos, mais dificultosos, mais complicados, e mais tempo para chegar até aquela pessoa, onde ela se propunha a ajudar, a contribuir e aprimorar, ou aliviar as tensões dela naquele local. Retida pela enfermidade e pelos anos numa pequena cidade do sul, a senhora Fulon apenas conservava junto de si uma pequena parte de sua família. Então ela estava doente, só tinha junto dela uma pequena parte da família, os outros já tinham se dispersado, como sempre acontece no mundo inteiro até hoje. Estando a maior parte dos filhos e dos amigos dispersos e afastados, obstáculos materiais impediam que os visse
tantas vezes quanto porventura desejaria. Para alguns, a distância dificultava a própria correspondência. Então, dependendo da situação que aquelas pessoas amigas e os filhos tivessem, até a correspondência por carta naquela época, né? Hoje a gente fala por WhatsApp, por imagem, ali que faz a chamada de imagem. Opa, estou te vendo aqui. Recursos da tecnologia. Por isso a ideia da terra prometida, por isso a ideia da perda do paraíso. Quem vai sair da terra para um planeta inferior, eu habitava num paraíso. Ele não vai saber falar que aqui tinha tablet, que aqui tinha televisão, tinha internet, tinha WhatsApp, não vai saber falar isso. Ele vai saber que aqui era muito melhor do que para um planeta inferior que ele tenha ido. É como se uma pessoa morasse no Canadá e saísse para o Chad. A diferença é gritante. Apenas desencarnada, a senhora Fulon, célere, corre para perto de cada um, percorre distância sem fadiga, rápida, qual a eletricidade, e os vê, assiste às suas reuniões íntimas, protege-os e pode, servindo-se da mediunidade, entreter-se com eles a todo instante, como se viva na terra fora. Sem o obstáculo da matéria, o espírito vai para onde ele precisa. Agora, sem a sintonia dos entes amados, não vai ter a comunicação desejada. Porque quando existe a sintonia, as mensagens são passadas, as pessoas se sentem mais felizes, se sentem mais inspiradas naquele momento e tudo flui. Quando não tem essa parte, as coisas se complicam. E dizer-se que há uma perspectiva tão consoladora, ainda há quem prefira a ideia de uma eterna separação? Pobres almas. Eterna separação? Pobres almas. Acabou a vida, acabou a essência da vida? Pobres almas. Despertem para a realidade transcendente da vida. Desperte para a realidade transcendental do amor, da solidariedade e do perdão, fazendo com que cada um de nós venhamos a construir intimamente as forças íntimas do bem, do amor e da caridade. Paz e luz, para que todos nós saibamos caminhar na direção do eterno bem, na direção das eternas realizações do amor, para nos aproximarmos daqueles que nos amam e também elevarmos-nos no plano espiritual para estarmos em instâncias mais felizes, preparando as futuras reencarnações com o trabalho que já aprendemos a realizar nesta encarnação.